Igreja linda, hoje eu estou aqui pela metade, porque as minhas mulheres ficaram em casa. Ana Luísa está um pouquinho doentinha, a Simé ficou lá com ela e com Júlia. Beijo, lindas, amo vocês, sei que estão assistindo. Então, um beijo para minha família e tal, no Rio Grande do Sul também. Beijo, pai, beijo, mãe, amo vocês. É uma alegria poder trazer a palavra do Senhor. E eu vou usar um texto aqui bastante conhecido, no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. É um texto bastante conhecido. Acredito que você já tenha ouvido várias pregações baseadas nesse texto. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Eu vou usar a versão NVT, como todo mundo sabe que eu gosto dessa versão. É apenas uma versão, não é uma tradução, ok? Mas você pode acompanhar aí na tela. O texto está aí, eu vou ler com você. Diz assim, ó. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou aos seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu a música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos que comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Feche seus olhos para uma breve oração. Senhor Jesus, obrigado por tua palavra. E fale conosco aqui, ó Espírito Santo. Estamos abertos para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. É interessante esse capítulo de Lucas 15, porque ele é todo feito por parábolas. Começa com a ovelha perdida, depois vem com a dracma perdida, e finaliza com a parábola do filho pródigo. E Jesus está falando essas 3 parábolas na tentativa de explicar qual era a sua missão aos fariseus e aos mestres da lei. Porque essa classe de pessoas estavam criticando Jesus por sentar e comer à mesa com pecadores. Então, esses mestres da lei estavam revoltados com Jesus e o julgavam por essa atitude. Então, Jesus começa contando historinhas para que de alguma forma eles pudessem entender o que estava acontecendo e o que Jesus estava fazendo. Então, Jesus conta a parábola usando elementos do dia a dia, elementos
de que eles pudessem compreender. Então, assim, um pai com 2 filhos, eles conseguiriam imaginar, visualizar. Quando fala da ovelha perdida, ali tinham criadores de ovelhas, então eles conseguiam entender do que se tratava, a busca por uma ovelha perdida. Quando a dracma se perdia, então eles tinham noção do que Jesus estava falando. E todas essas 3 parábolas estão se tratando de alguém que estava perdido e foi encontrado. Alguém que estava condenado à morte, mas recebeu vida. E volta para a casa do Pai. E eu acho bacana desse texto, eu não tenho aqui a intenção de destrinchar toda essa parábola, porque acredito que você já saiba bastante, talvez até mais do que eu sobre esse texto. Recentemente, Jonatas e Dani pregaram sobre essa parábola aqui também, e muito bem explicada, então eu quero me ater a poucos detalhes, mas meu desejo é que o Senhor fale com você assim como falou comigo. E você entenda aquilo que eu entendi ao ouvir o Senhor falar comigo. E acontece que esse rapaz, ele não pede nada fora da lei, nada de que fosse um absurdo, porque para ele pedir herança, ele já era alguém de maior idade. Então ele pede para o pai aquilo que lhe era por direito realmente. Então ele sabia que ele teria direito a 1/3 da herança, porque o primogênito, ele receberia dobrada a sua porção da herança. Então ele sabia que 1/3 de tudo aquilo que o pai tinha era dele. Ele fala assim: pai, dá a herança que cabe a mim, eu sei que eu tenho direito a 1/3 dela, então me dá que eu quero resolver minha vida. Eu estou com umas ideias aqui, eu tenho algumas startups para lançar no mercado, e eu quero ganhar meu dinheiro, eu quero ser independente, eu quero ter a minha família, eu quero construir, eu quero avançar, eu quero crescer, eu quero fazer aquilo que está na minha cabeça. E o pai, prontamente, você não vê no texto o pai negociando com o filho. Meu filho, espera aí, pense melhor. Meu filho, espere mais um pouco. Não, o pai vai lá, pegar a calculadora, vê rapidinho, pronto, tem direito a isso aqui, ó, tome. E o menino pega, então, aquele dinheiro, que aparentemente não é pouca coisa, e ele sai. Passado alguns dias, ele vai lá, termina o planejamento dele, já tem o dinheiro no bolso, e ele sai, então, vai para uma terra distante. E lá ele começa a gastar de forma desregrada, de forma sem limites. Eu fico até imaginando Aí eu vou contar uma experiência minha engraçada, velho, que eu fiz parecido com esse menino. Eu lembro que eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, eu nunca tinha comido McDonald's. Porque Panambi, quem conhece Panambi sabe que cidade pequena, não tem nenhuma franquia, não tem Subway, não tem nada disso. E a gente foi para Porto Alegre, participar de uma conferência, um congresso. E aí um amigo meu, Gustavo, que na época era baterista, falou: negão, bora comer McDonald's, cara. Eu falei: cara, eu nunca comi, velho, eu nem sei o gosto que tem isso aí. Não, pô, é gostoso demais, cara, ó, bora comer. Beleza, bora. Aí fui eu, Gustavo, Fabinho, Fernando, Vinícius, tinha uma galera que também nunca tinha comido McDonald's. E fomos na franquia, né, todo mundo empolgado, comer McDonald's. Aí chegamos lá, compramos, rapaz, que negócio gostoso, velho. E aí, só que a gente estava sem noção, cara, porque o que foi que a gente fez? A gente começou a comer McDonald's todos os dias. Tipo, todas as refeições, café da manhã, almoço e janta. Só que na época, o McDonald's era caro e a gente era adolescente e tinha pouca grana. Então, o que aconteceu? A nossa grana acabou rápido. E eram 5 dias de conferência. Rapaz, nos últimos dias, nós estávamos tomando água com que suco, velho. Porque comeu o McDonald's 3 dias a pau ali, velho, o dinheiro acabou. E foi isso que aconteceu com esse rapaz. Ele foi para a cidade grande, ficou vislumbrado com o movimento, vislumbrado com tudo que via, rapaz, e foi comprando. Porque quando tu tem muito dinheiro, tu se acha poderoso demais. Então você não vê limites enquanto a tua conta está gorda. Tu vai gastando, cara, vai gastando. Só liga o alerta quando começou a ficar negativo. Aí você, eita, e agora? Só que esse rapaz chegou no fundo do poço, literalmente. Ele não foi nem esperto o suficiente de deixar uma reserva, deixar uma poupança, ou aplicar um dinheirinho para rendendo juros, pelo menos. Não, ele torrou tudo mesmo. A ponto de precisar trabalhar. E o único emprego que ele conseguiu foi cuidar de porco no campo.
E para piorar, nem a comida o patrão dava. Ele tinha que comer aquilo que servia para o porco, ele tinha que comer aquilo. Imagina a situação que esse rapaz chegou, no fundo do poço. E é interessante que lá, naquela situação, onde talvez muitos já teriam entregado os pontos, muitos teriam já desistido da vida, ele tem aquela eureka. Rapaz, ele cai em si, e ele fala assim: os empregados do meu pai, as pessoas que trabalham com meu pai, têm comida à vontade, e eu aqui morrendo de fome. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque mesmo que ele me trate como empregado, pelo menos eu terei comida. Pelo menos o café da manhã, almoço e janta eu vou ter. Ele não precisa nem me chamar de filho. Só como empregado, está ótimo. Eu posso ir lá capinar, eu posso cuidar do boi lá para ele, está ótimo. Pelo menos comida eu terei. Porque eu pequei contra ele. E eu quero que você fixe os seus olhos nessa porção do texto, do versículo 17 ao versículo 20, onde ele cai em si. Ele olha para a sua situação, ele vê o que realmente ele se tornou, o que realmente ele é naquele momento. Ele olha para si e fala: meu Deus, o que foi que eu fiz? Aonde foi que eu cheguei com aquela ideia maravilhosa que eu tive? Uma ideia aparentemente boa. Qual era o problema de pegar a sua herança que lhe cabia? Era direito dele. Qual era o problema de querer investir? Qual era o problema de querer um futuro melhor? Nenhum. O problema está na forma de como ele fez isso. A maneira de como ele fez, que levou ele ao fundo do poço. E ele cai em si e ele entende então o que ele fez. Ele percebe que ele fez uma burrada gigantesca. Eu não devia ter saído da casa do pai. A questão não era ele ter gastado dinheiro. Perceba que ele não está falando: rapaz, eu botei dinheiro fora pra caramba, rapaz, eu saí com prostituta, rapaz, eu bebi todas. A questão não era essa. A questão é: eu saí da casa do meu pai. Eu dei as costas para o meu pai. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para a casa dele. E vou falar: pai, eu pequei contra você. Pai, eu não devia ter feito isso. Me deixa pelo menos ser um empregado seu. Não precisa nem me chamar de seu filho, porque eu não sou digno disso. Eu não mereço ser seu filho pelo que eu fiz contra você, meu pai. E esse rapaz, então, se levanta. Eu imagino a situação física dele, indo, caminhando pela estrada fora, até chegar em casa. E uma coisa interessante é que ele sabia o caminho de volta para casa. Ele está voltando para casa e talvez ali reflexivo, né, de como o pai iria receber, talvez muitas expectativas. Será que meu pai vai me aceitar? Será que meu pai ele vai me olhar com amor? Será que ele não vai me bater? Porque eu merecia uma boa de uma surra. O que será que ele vai fazer comigo? Mas ele estava determinado a fazer aquilo que estava proposto no seu coração. Aquilo que ele havia entendido quando caiu em si. Falou: eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Talvez você conheça alguém que teve uma ideia mirabolante e chegou no fundo do poço. Talvez você seja uma pessoa assim, que pensou bem e fez aquilo que estava no seu próprio coração e chegou no fundo do poço. Mas existe um Deus que a sua mão alcança até o fundo do poço e tira o perdido desse fundo do poço. E é isso que esse rapaz encontrou. E o fato dele ter caído em si não quer dizer muita coisa. O fato dele ter a intenção de voltar para o pai e se arrepender não quer dizer muita coisa. Mas o que fez toda a diferença foi a sua convicção seguida de uma ação. Porque só ter o entendimento, só ter a convicção não transforma ninguém, não muda ninguém. O que transforma é você ter essa convicção e transformá-la em ação. Você agir em direção àquilo do que você acredita. Você não emagrece só pensando em fazer dieta. Você emagrece fazendo dieta. Você não se torna mais forte pensando em ir para a academia. Você se torna mais forte fazendo a academia.
Você não se torna mais rico pensando em ganhar dinheiro. Você se transforma mais rico aplicando dinheiro. E assim é para muita coisa. Você, mãe, você não engravida pensando em ter filho. Você engravida praticando sexo com seu marido. E aí você engravida. É assim que funciona. E esse rapaz, então, ele toma uma atitude. Ele fala, eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E vou me humilhar. E vou pedir perdão. E seja o que Deus quiser. Mas ele toma uma atitude. Ele vai em direção àquela convicção que ele teve. E sabe por que muitas pessoas não fazem como esse rapaz? Muitas pessoas chegam no fundo do poço. Muitas pessoas chegam numa situação de vida deplorável. Um casamento ruim. Tem uma vida desregrada. Mas fica nessa situação porque são orgulhosas. Porque são orgulhosas demais para se humilhar. São orgulhosas demais para pedir perdão. São orgulhosas demais para reconhecer que aquela ideia brilhante foi errada. Então preferem ficar lá com o casamento arrasado, preferem ficar lá com uma vida deplorável, mas não têm a humildade de pedir perdão a quem deve pedir perdão. Não tem a humildade de reconhecer que errou. Dizer, rapaz, realmente eu errei. Pessoas preferem ficar num casamento faz de conta, porque não tem a capacidade de pedir perdão para a esposa. E dizer, meu amor, eu errei com você, me perdoe. Pessoas são quebradas porque não são quebrantadas. Pessoas são humilhadas porque não se humilham. E é muito diferente ser humilhado do que se humilhar. Há uma diferença muito grande. Pessoas literalmente são quebradas porque não são quebrantadas. Pessoas são castigadas, não disciplinadas, são castigadas porque não se arrependem. Endurecem o coração, ouvem a voz de Deus, têm uma convicção, mas não a colocam em prática. Não a colocam em prática. Pessoas de fato são quebradas, moídas, porque não são quebrantadas. Foi o que aconteceu com esse menino. Ele sai de casa prepotente. Ele sai de casa todo cheio de planos, sabendo da sua vida é melhor do que ninguém, se achando o todão por causa da sua herança gigantesca. Mas volta para casa agora moído. Volta para casa agora humilhado. Volta para casa agora reconhecendo de que havia pecado. Volta para casa completamente mudado. Aquela prepotência toda já não existe mais. Aquela arrogância toda já não existe mais. Já não existe mais. Pessoas se tornam endurecidas pelo pecado porque não se arrependem dos pecados que cometem. Já não faz mais diferença. Já não importa mais. Ouvem tanto a voz de Deus, mas ignoram. Em Jeremias, no capítulo 44, eu não vou abrir o texto, é um texto um pouco longo. Tem alguns judeus morando no Egito, e vem uma palavra de Deus para o povo, através do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 44. E o que acontece? Deus fala ao povo, vocês estão servindo outros deuses. Vocês estão oferecendo sacrifícios a deuses estrangeiros. Vocês estão cometendo imoralidade, vocês estão pecando. E ele começa a falar Deus começa a falar um monte de coisas que o povo está fazendo. E ele fala assim, olha, vocês não veem que a terra de vocês, a terra natal de vocês está arrasada. Vocês não veem que Jerusalém virou um deserto por causa do pecado de vocês. E vem várias outras falas de Deus. E sabem qual é a resposta do povo? O povo fala assim, olha, Jeremias, nós não vamos dar ouvidos à tua palavra. Nós não vamos obedecer. Nós vamos sim oferecer sacrifícios e adoração à rainha dos céus.
Aí vem as mulheres, se não bastasse, nós vamos também continuar fazendo os nossos bolos, os nossos pães, e vamos seguir queimando incenso aos deuses estranhos. E aí então Jeremias, bom, já que vocês querem seguir por esse caminho, a consequência será essa, essa e essa. Quando você olha Jeremias 44, você vê que loucura esse povo fez. Que loucura esse povo fez. Mesmo ouvindo a voz de Deus, não se voltaram para o Senhor. E quando você olha a história, você vê como esse povo sofreu castigo por causa disso. Por causa disso. É uma grande verdade que quando esse menino está voltando então para casa, e ele encontra o pai vem correndo, abraça e beija ele, e faz uma festa por causa daquilo. Daria para ele pensar assim, bom, parece que meu pai já me perdoou sem nem eu pedir perdão, então eu não preciso fazer aquilo que eu pensei. Está mais fácil do que eu imaginava. Mas não é isso que ele pensa. Mesmo o pai sendo amoroso, sendo carinhoso, sendo cuidadoso, ele fala, pai, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor. Eu não posso mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ignora aquele pedido de perdão. Ele chama logo os empregados para virem, trocarem a roupa dele, colocarem um anel no dedo, colocarem sandálias nos pés, porque aquele menino estava de volta aos cuidados do pai. E aqui existem grandes verdades que devem ser fixadas no seu coração. É na presença do pai que reside a verdadeira prosperidade. Porque quando ele estava longe, ele perdeu tudo. Longe, ele não ganhou nada. Até o pouco que ele tinha lhe foi tirado. A sua dignidade foi embora longe do pai. Longe do pai, ele perdeu tudo. Na casa do pai, existe ampla suficiência, suprimento de sobra. Ele fala assim, os empregados do meu pai comem à vontade. Na casa do pai, há comida de sobra. Há sustento de sobra. Tanto é que ele fala assim, quando o menino chega, o pai manda matar o novilho gordo, o novilho cevado, que estava lá sendo engordado para o Natal, estava lá bonito, um Nelore, com 22 arrobas, o negócio é coisa linda assim, ó. Não, manda matar agora, antecipa, era para o Natal, mas mata agora, porque meu filho chegou. E vamos fazer um belo churrasco, porque isso aqui merece uma festa. É na presença do pai que a dignidade volta para aquele menino. Põe uma roupa nova nele, dá um banho nele, põe um anel no dedo para que ele lembre-se que ele é meu filho. Coloque sandálias nos pés. É na presença do pai que existe a verdadeira segurança. É na presença do pai. Deus está falando com algumas pessoas aqui nessa noite. Você já ouviu a palavra inúmeras vezes. Você já ouviu a voz de Deus inúmeras vezes. Sabe o que deve ser feito, mas ainda não fez. Sabe que precisa voltar para Deus, mas ainda não voltou. Você sabe o que deve ser feito, mas ainda se mantém orgulhoso na sua posição. Se acha bom demais para reconhecer esse pecador. Se acha bom demais para reconhecer-se que depende de Deus. Ainda luta pelas suas próprias forças. Ainda insiste no seu próprio caminho, mesmo já estando no fundo do poço. Mesmo já não tendo de onde tirar forças, ainda insiste em andar por si mesmo. Ainda insiste nas suas ideias. Não, eu vou tentar mais uma vez, porque agora vai dar certo. Não vai dar. Não vai dar porque você está longe do pai. O caminho de volta você sabe qual é. O caminho de casa você sabe qual é. Alguns dias atrás eu estava tocando numa igreja de um amigo meu, e durante o louvor algumas pessoas vinham, pegavam o microfone para falar algo que estava no seu coração. E aí veio uma menininha de uns 12, 13 anos, pegou o microfone e ela falou esse texto. E ela falou, você sabe qual a diferença
da ovelha perdida para o filho pródigo, aí todo mundo ficou em silêncio, esperando a resposta, e ela falou assim, olha, a ovelha, ela não sabia o caminho de volta, ela não sabia o caminho para encontrar o pastor, mas o filho pródigo sabia o caminho de volta. E ela falou assim, você sabe o caminho de volta para encontrar Deus. E ela falou aquilo, e algumas pessoas começaram a chorar, e começaram a se reconciliar com Deus naquela noite. E eu estou falando para você a mesma coisa. Você sabe o caminho que precisa fazer hoje. Você sabe do que precisa se arrepender. Você já ouviu a palavra várias vezes, o Senhor te chamando. E eu quero dizer para você uma coisa. Um dia essa voz vai parar de chamar você. O caminho que você precisa fazer de volta é hoje, não é amanhã. O caminho para você encontrar-se com o Senhor se abriu para você hoje. Em Hebreus capítulo 3, versículo 7 fala assim, ó, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Você sabe o que precisa ser feito. Pedir perdão para alguém que você sabe que magoou. Pedir perdão para sua esposa que você xingou. Mas muito mais do que isso, você sabe que precisa voltar-se para Deus. E só você pode fazer esse caminho de volta. Só você pode fazer esse caminho de volta. Só você pode trilhar essa trilha. Ninguém mais pode fazer por você. O convite que eu faço a você hoje é para você que já caiu em si e sabe exatamente o que precisa ser feito. Essa palavra é para você que já ouviu Deus chamar e aí disse, hoje não, ainda não, eu não estou pronto, eu não estou preparado, eu sinto que não é a hora. Eu digo para você, hoje é a hora, é o dia e é o local para você voltar para Deus. Quero convidar você a se colocar em pé, fechar seus olhos. E eu quero convidar você a tomar uma atitude hoje, uma atitude, uma ação de arrependimento, uma ação de quebrantamento, de você falar, rapaz, realmente eu sou orgulhoso demais, mas eu quero consertar a minha vida, eu quero resolver a minha vida, eu quero ter a minha vida de novo digna, eu quero deixar de comer essa comida estragada, porque eu sei que na casa do Pai tem comida boa. Eu quero convidar você a tomar uma atitude, uma decisão que vai mudar a sua vida para sempre. Eu quero convidar você a vir aqui orar comigo, orar com o Mateus. Você que quer voltar-se para Deus. Talvez você fale assim, Lucas, eu não estou desviado não, eu não estou perdido não, mas eu estou brigado com alguém, mas eu estou com vergonha de pedir perdão. Eu estou com vergonha de pedir perdão. Vem aqui também que nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Talvez você tomou uma atitude errada, uma decisão errada, fechou um negócio com quem não devia fechar, tomou prejuízo, está arrependido, está com vergonha disso. Nós vamos orar por você. Porque hoje é dia de restauração, hoje é dia de salvação. Hoje é o dia daqueles que caíram em si e entenderam o que Deus quer. Apenas convicção não transforma ninguém. Apenas desejo não transforma ninguém. É preciso uma ação que acompanha essa convicção e essa decisão. Você lembra de Zaqueu? Ele está lá comendo com Jesus e ele fala, Senhor,
eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E se alguma coisa eu roubei de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus fala assim: hoje veio salvação a essa casa. Uma ação revelou a decisão. E hoje Jesus chama você a tomar uma atitude em direção a Ele. A direção que você deve tomar hoje é Jesus. O caminho que você deve trilhar é para Jesus. Aleluia. Hoje sim. Hoje é o dia do sim. O sim para a atitude. O Senhor falou com você. Você ouviu claramente. Ele está te esperando. Então hoje sim. Hoje sim. Que você se mova do seu lugar agora. Porque hoje o Senhor te chamou. E eu peço a Nanda, Wellington, Mateus Oliveira, que vem aqui para orar por estes, tocar em cada um. Amado Jesus, obrigado pela vida do teu filho Lucas, que o Senhor trouxe aqui para usar, para falar através da boca dele, Pai, e ficar claramente aos nossos ouvidos. Obrigado pelo Senhor ter gerado o entendimento no coração, Pai, do teu povo. Obrigado por ter despertado um discernimento, Pai. E o que foi revelado se tornou revelação, porque foi seguido de uma ação, de um passo. Aqui apresento os teus filhos, Pai, a qual oramos, a qual tocamos, a qual estendemos as mãos sobre a vida deles. O Senhor sabe o que cada um precisa. O Senhor os convidou para viver a tua plenitude, Pai. E aqui na frente, eles estão para receber, porque já receberam do Senhor, porque querem se livrar das rações de porcos que comem, porque não é o que o Senhor tem proposto para os teus filhos. Porque o Senhor é Pai. E obrigado pela vida desses que aceitaram o chamado e disseram sim ao Senhor. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os instrua, que o Senhor gere um refrigério no coração de cada um dos teus filhos, Pai. Que o seu nome seja honrado e glorificado pela vida destes teus filhos e da tua igreja. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, nós louvaremos e você continua aqui para que os líderes, para que os pastores orem pela sua vida. Em nome de Jesus. Se merece o amor, se ganha de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus.
Bom, queridos, e assim nós encerramos a nossa celebração e desejamos uma semana maravilhosa a todos vocês. Que essa presença continue ao ir para os seus lares e durante todo o tempo de vocês essa semana, seja no trabalho, seja em casa. Que a presença do Senhor faça diferença na tua vida e na vida de todo aquele que próximo de ti chegar. Em nome de Jesus. Amém. Yeshua.